Queria falar um pouquinho com você hoje sobre o poder das bem-aventuranças para hoje. O poder das bem-aventuranças para hoje. Essa semana, uma cena se tornou viral nas redes sociais. Momento em que o ator Will Smith, ele desfere um tapa no rosto de um outro comediante chamado Chris Rock, por causa de uma piada que foi feita de maneira ofensiva quanto à sua esposa. A verdade é que algumas pessoas adeptas das teorias de conspiração até questionam, né? Será que isso aconteceu mesmo? Será que isso não foi combinado? O pessoal é a indústria do cinema, né, gente? Então entenda, será que aconteceu de verdade? Será que foi, né, um fato real? Uma coisa eu sei para você: se não houvesse esse episódio, acho que ninguém lembraria que era a festa do Oscar, porque de repente tomou uma proporção global. Todo mundo estava vendo, todo mundo estava sabendo. Eu me lembrei disso porque justamente esse ator, em 2006, ele foi protagonista de um filme chamado A Procura da Felicidade. Não sei se você teve a oportunidade de assistir esse filme. Nesse filme ele é um pai divorciado, um pai que precisa cuidar do seu filho e enfrenta inúmeros desafios, o desemprego, a luta tremenda, para conseguir então lá no final da história, depois de muito sofrimento, de muita escassez, alcançar então a felicidade almejada através de uma colocação em um local estratégico de trabalho, onde ele iria crescer, onde ele iria prosperar. Quem sabe talvez trazendo a mensagem de que o sucesso profissional, a carreira, ser bem realizado nessa área é sinônimo da verdadeira felicidade. Mas eu queria te perguntar isso: será que sucesso profissional é sinônimo de felicidade? Será que encontrando um bom desempenho naquilo que você faz, automaticamente você chega à tão desejada felicidade? Fato é que existem 3 mentiras populares sobre a felicidade. Existem pessoas que acreditam que situações relacionadas às circunstâncias, às situações imediatas da vida, como dinheiro, beleza, projeção social, isso tudo são fatores determinantes para que uma pessoa seja de fato feliz. Outros ainda acreditam que é possível viver em um estado de felicidade plena, sem que nada o abale. Felicidade para esses é viver a vida sem enfrentar algum percalço, sem enfrentar qualquer dificuldade. E ainda outros acreditam que alguns são destinados à felicidade, que alguns poucos são predestinados a um tempo, a uma vida de prazeres sem dissabores. 3 falácias, 3 mentiras sobre a felicidade. Um autor chamado Maslow, ele estabelece uma pirâmide daquilo que é prioridade acerca da felicidade, e diz que a felicidade ela se estrutura em nossa vida instintivamente através da realização de algumas necessidades, como por exemplo necessidades que são básicas, como as necessidades fisiológicas, a necessidade de alimento, a necessidade de água, a necessidade de sono, a necessidade sexual. Satisfazendo essas necessidades do ser humano, que são fisiológicas do ser humano, ele chega então à felicidade. No entanto, diz que ainda vai mais além, mas também a felicidade tem a ver com segurança, tem a ver com a sua parte moral, material, ou também a sua parte social, amor, comunicação, amizade, ser parte de algo, fazer parte de algo. Ainda outros, em outro momento ele vai falar que a felicidade relaciona-se com a estima, com a sua confiança, com o seu respeito em relação aos outros, e ainda acerca das suas realizações pessoais, a sua moralidade, a sua superação. Fato é que nenhuma dessas necessidades podem de fato suprir a carência que nós temos de felicidade, porque esta só encontra-se em Deus. No ser humano existe um vazio existencial que só Deus pode preenchê-lo.
de tal maneira que o sábio chega a declarar que tudo é vaidade. Tudo é vaidade e não preenche a necessidade que nós temos de significado. A verdadeira felicidade nós encontramos em Deus, e a partir dele, sim, todas essas outras coisas têm sentido e têm relevância. Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, ele declara: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Mas o eixo da minha prioridade precisa ser buscar primeiro a Deus. Ele é a fonte primeira da minha felicidade. Se a minha felicidade, se o meu contentamento não estiver nele, é possível que você tenha muito dinheiro e seja infeliz. É possível que você tenha uma família estruturada e seja infeliz. É possível que você tenha realização na sua profissão, ou quem sabe na sua empresa, e ainda assim seja uma pessoa infeliz. Quando uma pessoa decide viver distante de Deus, três desejos irão naturalmente envolver o seu coração: o desejo de ter mais poder, a sedução do poder, a sedução do dinheiro e a sedução de uma sexualidade deturpada que busca o prazer imediato ao invés da intimidade. Satanás não é criativo, ele é persistente e ele insiste nas mesmas estratégias desde o Éden. Quanto mais o homem corre atrás da felicidade, mais distante ele se coloca de Deus, mais distante do Senhor. Eu queria nessa noite convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Esse capítulo 5 faz parte de uma narrativa ainda mais extensa, que chama-se o Sermão da Montanha, onde Jesus profere a sua principal palavra, onde Jesus entrega aos seus discípulos e à igreja o principal sermão já pregado na história da humanidade. E hoje, na parte da manhã, nós conversamos um pouco sobre isso, que precisamos fazer, irmãos, uma distinção na nossa mente, que o grande chamado de Deus para a sua vida não é que você se torne membro de uma igreja, porque ser membro da igreja é muito fácil. Ser membro da igreja é muito fácil, mas o chamado de Jesus é: se alguém quiser vir após mim, quer ser o meu discípulo. O chamado de Jesus não é para que você se torne associado da Igreja de Jesus S.A., mas que você se torne um imitador, um discípulo verdadeiro de Jesus. E quando eu falo em ser discípulo de Jesus, querido, preste atenção numa coisa muito importante: tem pouca importância aquilo que eu penso, tem pouca importância aquilo que a denominação batista, mas o que a denominação batista pensa? Não interessa. O que interessa é o que Jesus pensa sobre esse assunto. Quem está me entendendo até aqui? Você está entendendo? Não interessa, gente, porque é numa escala de prioridade, é muito mais importante. E eu queria que você entendesse que ser igreja não diz respeito à minha opinião pessoal sobre o Evangelho. Ser igreja não tem a ver com aquilo que nós, Igreja Batista, convencionamos aqui de maneira democrática. Não, ser igreja tem a ver com aquilo que Jesus diz, com aquilo que Ele fez, com o que está na palavra. Amém? Amém? Posso continuar pregando, irmão? Amém, né? Então vamos para a principal mensagem de Jesus, Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 2, que diz assim: e ele começou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês.
nesse sermão, e quero desafiar você a fazer a sua leitura bíblica, quem sabe a ler essa palavra inteira, porque existem muitas outras palavras abençoadoras para a nossa vida. Jesus vai estabelecer o padrão do que é ser feliz aos olhos do reino de Deus. O que é ser feliz, o que é felicidade aos olhos de Jesus. Ele começa então a estabelecer valores, que são valores primordiais na vida de um verdadeiro discípulo de Jesus, daquele que anda com Jesus, que escolheu caminhar ao lado de Jesus. E esses valores, eles são antagônicos, eles são opostos aos valores ideais do mundo, e nós veremos isso de maneira mais objetiva. Para que você viva o poder das bem-aventuranças, primeiro, desenvolva um coração aprendiz. Desenvolva um coração aprendiz. O texto que nós lemos do versículo 3 diz assim: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus está dizendo que ao momento que o mundo afirma a importância da autossuficiência, de você ser independente, de você não precisar de ninguém, de você dar conta de você mesmo, o espírito do reino e os valores da felicidade do reino de Deus se estruturam a partir daquele que tem um coração apto para aprender, um coração aberto para receber. Aqueles que são conduzidos a um crescimento, a uma conexão com Deus. Querido, ser pobre de espírito aqui é sinônimo daquele que é necessitado de Deus. Ser pobre de espírito é aquele que olha para o seu interior e chega à conclusão que sem Deus na sua vida, ele não vai chegar a lugar algum. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter família, não adianta ter um trabalho bom, bacana, uma empresa próspera, se eu não tiver Deus ao meu lado, de nada valerá. O que o Senhor está nos ensinando nessa palavra é que ser pobre de espírito é alguém que tem necessidade de Deus. Eu estou passando necessidade de Deus, eu quero mais de Deus, eu preciso de Deus. Tem alguém aqui nessa noite que está exatamente assim: estou precisando muito de Deus na minha vida, pastor. Eu estou necessitado de uma ação de Deus na minha vida, na minha família. Eu quero mais dele, eu quero mais do Senhor. Os valores do reino se estruturam em torno dessa necessidade. Enquanto o mundo apregoa a importância de ser autossuficiente, independente, que você não precisa de ninguém, os valores do reino nos chamam para uma vida contrária, uma vida de dependência. Eu preciso de Deus, sem Ele não vai dar, sem Ele eu não vou conseguir, sem Ele eu não sou ninguém. A Bíblia chega a dizer: sem mim nada podeis fazer. Querido, entenda uma coisa: sem Jesus na sua vida, você nem deixa esse templo hoje. Você sabia disso? Você sabia disso? Sem Jesus na sua vida, se Ele recuar, se Ele encolher a mão dele sobre a sua cabeça hoje, você nem chega em casa. Que isso, pastor, está rogando praga? Não, estou falando para você uma constatação. A nossa vida está nas mãos de Deus, gente. Nós somos dependentes dele. Agora preste atenção numa coisa: se você, quem acredita nisso, gente, que a nossa vida está na mão de Deus? Você entende isso? Agora preste atenção numa coisa: se Deus, irmãos, Ele é suficiente, é capaz para preservar a sua vida e dar a você mais um dia de vida, por que não também dará as outras coisas? Porque Ele também não vai se preocupar com as outras coisas importantes. Então estabeleça uma ordem de prioridade na sua vida. Deus é o mais importante para mim, porque eu não sei se vou estar empregado amanhã, eu não sei se terei minha família amanhã, eu não sei se terei o que comer amanhã, eu não sei nem se estarei vivo amanhã, mas uma coisa eu sei: que se amanhã eu acordar, o Senhor foi responsável por isso. É tudo responsabilidade dEle. Por isso, querida, acorde diferente amanhã, desperte na sua segunda-feira diferente. Antes de começar a pensar nos seus problemas, antes de começar a pensar em tudo que você tem que resolver, antes de você sair da sua cama, diga para Deus: muito obrigado, Senhor, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por essa segunda-feira, muito obrigado porque o Senhor renovou sobre a minha vida o seu cuidado. Um coração pobre de espírito
é um coração necessitado de Deus, é um coração aberto para receber mais do Senhor. Mas o texto também ele vai nos avança e vai falar que o poder das bem-aventuranças nos capacita a crescer em tempos difíceis. Crescer em tempos difíceis. Mateus capítulo 5, versículo 4, ele declara: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Há um consolo que só vem do outro lado do choro. Existe um consolo que o Espírito Santo quer ministrar sobre a sua vida, que só virá depois do choro, porque a Bíblia diz que o choro pode durar o quê? Uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Querido, entenda uma coisa: enquanto o nosso mundo prega uma filosofia que nos impele a fugir do sofrimento, chamado hedonismo. Hedonismo é o culto ao prazer. Você se esquiva do sofrimento e busca somente viver situações que são satisfatórias. Aquele que vive nos valores do reino consegue enxergar bem-aventuranças, bondade de Deus, consolo do Espírito Santo, mesmo nos momentos mais difíceis da vida, mesmo quando as lágrimas correm, mesmo quando a dificuldade vem. Ele consegue perceber o cuidado, a provisão, a providência de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Entenda, Deus não promete nos livrar da tempestade, mas nos livrar em meio à tempestade. Em meio à tempestade. Quando você estiver no meio da tempestade, você verá a poderosa mão de Deus sobre a sua vida. Quem está vivendo a tempestade hoje aí? Levanta a mão sem vergonha. Está vivendo a tempestade na sua vida hoje, irmão? Você vai ver Deus de uma forma extraordinária. Você recebe para a sua vida isso, amém? Você vai ver Deus de uma maneira extraordinária. No meio da tempestade você vai ter uma visão privilegiada do que Deus tem preparado para você. Essa palavra hedonismo, gente, é uma palavra muito presente no nosso tempo, onde as pessoas vivem em busca do prazer, vivem em busca daquilo que me faz feliz. Nessa busca da felicidade, elas se envolvem nas piores decisões. Casamentos são desfeitos, porque a pessoa diz assim: mas eu só queria ser feliz, pastor. Você entende aos noivos que estão hoje aqui, né? Porque a nossa igreja, irmão, esse mês de abril entra num ciclo de casamento que, olha, só Jesus cismou todo mundo de casar juntos. É um casamento atrás do outro, gente. Tem semana que eu faço 3, só para você ter noção. E tem mais gente que está enrolando, que tem que também tomar vergonha e marcar data com o pastor. Recebe essa palavra, irmão, em nome de Jesus, tá? Mas eu digo uma coisa para você que está noivo aí, ou você que está casado também, pode ouvir essa palavra também. Se você quer casar para ser feliz, você começou errado. Você casa para fazer o outro feliz. Você não casa para alguém assim: eu vou casar com essa pessoa para ela me fazer feliz. Sabe por quê? Ninguém tem essa capacidade de fazer-nos felizes. Só Deus pode nos fazer felizes, amém? Eu coloco sobre a outra pessoa uma responsabilidade que ela não vai dar conta. Então eu não caso com alguém para ser feliz. É o primeiro caso porque eu já sou feliz. Eu tenho Deus na minha vida, então eu já sou feliz. Agora, porque eu sou feliz, eu vou lutar com todas as minhas forças para fazer essa pessoa feliz. Que depender de mim, ela vai ser feliz. Amém, noivos? Amém, glória a Deus. Amém, casados? Glória a Deus. Então faça isso, irmão. Seja feliz ao lado do Senhor. Seja feliz com Deus. Precisamos viver isso. Para você viver o poder das bem-aventuranças, também seja humilde. Aprenda o valor da humildade. É o contraponto do orgulho e da soberba que é pregado no mundo. Um valor essencial do reino é o valor da humildade. Diz Mateus capítulo 5, versículo 5: bem-aventurados humildes, porque eles receberão a terra por herança. Herança. Jesus exalta a humildade, resiste ao soberbo, resiste àquele que é orgulhoso. Aquele que é orgulhoso, ele tem o céu fechado sobre a sua cabeça, mas o humilde recebe a terra por herança. Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus diz: tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e
humilde de coração, humilde. O orgulho é uma falsa ideia que nós carregamos acerca de nós mesmos. O sentimento de orgulho nos impede de enxergar aquilo que realmente somos e que realmente temos. Esse texto fala que o justo, o humilde, recebe a terra por herança. Ele não precisa fazer valer a sua voz. Ele recebe por herança. E sabe por que ele recebe por herança? Porque alguém morreu para entregar isso para ele. Sim ou não? Morreu ou não morreu? Morreu e ressuscitou, e nos deu herança eterna ao lado do Senhor. O justo, ele é abençoado, o humilde é abençoado por Deus. Portanto, irmão, não faça por força, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Seja humilde, coloque-se em seu devido lugar e deixa Deus ser Deus na sua vida. Não tente manipular situações ou pessoas. Entenda, e coloque-se em seu devido lugar, sabendo que você não tem o controle de absolutamente nada, mas Deus tem o controle de todas as coisas. Por isso eu descanso nas mãos do Senhor. O poder das bem-aventuranças me desafia também a lutar pela justiça de Deus. Versículo 6: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Enquanto o mundo nos incentiva a lutar pelos nossos desejos, pelos nossos direitos, faça valer o seu direito. O reino de Deus nos entrega uma causa maior: a justiça de Deus, a justiça divina. O seu conceito de justiça não tem valor para Deus. A nossa justiça está relacionada com a nossa busca pelo nosso direito, pela nossa vontade, pela minha opinião. No entanto, irmãos, Deus não nos trata segundo o nosso direito, mas segundo a sua justiça gloriosa. Se Deus nos desse aquilo que nós merecíamos, onde nós estaríamos hoje, irmãos? Qual é o nosso mérito para Deus? O que nós podemos reivindicar baseado em nosso mérito para Deus? A Bíblia fala que todos nós somos pecadores e condenados, afastados, destituídos da glória de Deus. Nós somos agraciados por causa da justiça dele. A justiça dele me perdoou, a justiça dele me incluiu, a justiça dele me acolheu, a justiça dele me agraciou com algo que eu não merecia. Então, ao invés, no reino de Deus, estou falando no reino de Deus, ao invés de você lutar pelo seu direito, você reivindica a justiça dele, a justiça do Senhor. É claro que essa palavra aqui, gente, é uma palavra que veio na contramão do direito romano. O direito romano já vigorava no tempo de Jesus, e até hoje ele tem seus resquícios. Por exemplo, no nosso Código Civil, mais de 1.200 artigos do nosso Código Civil são influenciados pelo direito romano. E Jesus fala: olha, ao invés de você lutar pelo seu direito, busque a justiça de Deus, busque a justiça divina. A justiça de Deus, ela é poderosa. A justiça de Deus não falha, não falha. A justiça de Deus não é corruptível. A justiça de Deus não é manobrável. A justiça de Deus percorre um caminho reto. Portanto, busque a justiça do Senhor. Busque a justiça do Senhor sobre a sua vida. Quinto, para que você viva o poder das bem-aventuranças, tenha paciência com os erros dos outros. Amém, igreja? Amém? Tenha paciência com aquele seu próximo que errou contra você. Tenha paciência com aquele que pecou contra você. Tenha paciência com aquele que lhe ofendeu. Tenha paciência. Mateus capítulo 5, versículo 7: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Enquanto o mundo, ele se move na busca pela vingança pessoal, o reino de Deus se move pela misericórdia. É interessante porque desde o início da civilização, desde que o homem se estruturou na cidade, na polis, ele já começa a se preocupar em tentar monitorar
busca pela vingança pessoal, a vingança privada. Você vai ver, por exemplo, no Código de Talião: olho por olho, dente por dente. O camarada fez com você, você tem que fazer na mesma medida, na mesma proporção, e assim se estabelecerá justiça. Código de Hammurabi são códigos jurídicos do passado que mostravam a importância de você regular a vingança privada, de você regular o instinto humano de vingança. E Jesus vem na contramão do valor do mundo e fala: ao invés de lutar pela vingança, lute pela misericórdia. Seja uma pessoa misericordiosa. Perdoe o seu próximo. Tenha paciência com o seu semelhante. Você sabe por quê, querido, que a Bíblia fala de maneira reiterada sobre a importância de nós perdoarmos o nosso semelhante? Na própria oração do Pai Nosso, ele fala que devemos perdoar os outros. Sabe por que você precisa perdoar o outro? Eu vou falar para você de maneira muito objetiva. Você precisa perdoar o outro porque em algum momento você precisará do perdão dele. Você precisa perdoar o seu semelhante porque em algum momento você também pode falhar com ele, porque você não é perfeito. Você é um ser humano falho. Querido, perdoe, ofereça perdão gratuito àquele que lhe ofendeu, porque em algum momento da vida você pode precisar de misericórdia, você pode precisar disso. Portanto, ofereça perdão. Nenhum pecado que você perdoa nos outros é maior do que o pecado que Deus perdoa em você. Nenhum pecado que você perdoar no outro é maior do que aquilo que Deus fez por sua vida. De maneira que a Bíblia diz que o Senhor perdoa as nossas ofensas à medida que nós perdoamos aquele que nos ofendeu. Jesus estabelece na oração do Pai Nosso um padrão, que o céu de Deus se abre sobre a sua vida na medida que você perdoa o seu próximo. Quer viver o valor do reino? Quer viver os valores do reino e buscar a verdadeira felicidade que só se encontra em Deus? Perdoe. Perdoe o seu esposo. Ele é um ser humano. Perdoe a sua esposa. Ela é falha. Perdoe o seu filho. Ele erra mesmo. E como erra? Perdoe o seu amigo. Perdoe. Perdoe o seu colega de trabalho. Perdoe o seu líder de célula. Perdoe o seu pastor, que hoje não vai comentar sobre futebol. Perdoe. E o ame também, né? Perdoe e o ame. Perdoe. Porque nós vamos precisar desse perdão em algum momento. Para você viver o poder das bem-aventuranças, também amplie a sua conexão com Deus. Amplie a sua conexão com Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8 diz: bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Eles vão se estabelecer em outro nível de relacionamento com Deus. Enquanto muitos se detêm em ouvir falar sobre Deus, agora, como Jó, após o sofrimento, diz: os meus olhos te veem. Agora também aqueles que são puros de coração, eles olham para Deus em uma outra perspectiva. Eles conseguem perceber a grandeza de Deus. Enquanto no mundo, diz o ditado que o mundo é dos espertos, no reino de Deus, somente os puros veem o Senhor. Somente os puros veem o Senhor. Mateus capítulo 10, versículo 16 diz: seja então prudente como as serpentes e simples como as pombas. As serpentes são antenadas com o que acontece ao seu redor. Ela está ligada com o que acontece ao seu redor. E fala sobre a pomba, a sua simplicidade, a sua pureza, vez que ela não se mistura com outros animais, ela permanece junto do seu grupo. Querido, amplie a sua conexão com Deus. Tenha um coração simples, tenha um coração puro. Seja prudente. Seja prudente. Observe atentamente o que acontece ao seu redor.
Essa é uma palavra recorrente que tenho entregue para vocês nesses últimos tempos, sobre a importância de estabelecermos critérios sobre aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós consumimos. Você é aquilo que você come, então você é o resultado daquilo que você consome de material, aquilo que você consome em rede social, aquilo que você consome no que você vê na televisão. Tenha critério. Não sou adepto, irmãos, daquelas pastores, proibitivos, que veio o diabo em tudo, mas tenha critério. Tenha critério. Você precisa ter sabedoria com aquilo que entra em seu coração, porque aquilo que entrar no seu coração certamente vai nortear as suas decisões. Existem um número enorme de pessoas que estão oprimidas, amedrontadas, pessoas que estão vivendo síndrome de pânico e processos depressivos, que talvez seriam completamente libertas se fossem um pouco mais criteriosas com aquilo que permitem entrar na sua vida. Tenha critério, irmão. Tenha critério. Tenha discernimento. Para você viver o poder das bem-aventuranças, promova a paz. Seja um promotor da paz. Mateus capítulo 5, versículo 9 declara: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Enquanto o mundo se move em direção à guerra para a solução de conflitos, enquanto o mundo se envolve para a guerra, os filhos de Deus promovem a paz. Entenda, os pacifistas são aqueles que não se envolvem em guerras, se mantêm indiferentes. Eu sou pacifista, então não me importo se na Ucrânia estão morrendo milhares de pessoas. Isso não me interessa, isso não me diz respeito. Os pacificadores são aqueles que se posicionam de maneira ativa para promover a paz. Eu não posso, eu não vou ficar em paz enquanto lá no outro lado do mundo houverem pessoas vivendo atrocidades. Eu vou me movimentar para promover a paz. Eu vou promover a paz. Querido, entenda uma coisa: fugir dos conflitos nem sempre é a melhor solução para a sua vida. Existem conversas que precisam ser feitas. Existem conflitos que precisam ser encarados. Existe uma mentalidade, irmãos, nossa, que nos impele a fugir das dificuldades. Eu não quero nem ter essa conversa lá em casa com meu esposo, eu prefiro não conversar sobre isso. A gente vai colocando para debaixo do tapete e uma hora a bomba explode, uma hora a coisa vai atrapalhar. Existem conflitos, irmãos, que nós precisamos encarar, mas precisamos encará-los não como alguém que quer guerrear e fazer valer a sua vontade, mas como um pacificador. Eu vou encarar esse problema, eu não vou minimizar esse problema, eu não vou achar que é coisa pouca, eu vou encará-lo de frente, eu vou ter essa conversa, eu vou ter, quem sabe, esse aborrecimento, mas eu preciso promover a paz dentro da minha casa, eu preciso promover a paz no meu ambiente de trabalho, eu preciso restaurar esse relacionamento, porque, irmãos, não adianta nada você falar assim: eu não quero conflito, mas fica cada um no seu lado aborrecido, cada um no seu lado com um problema na cabeça. Você não quer enfrentar o problema, mas o problema enfrenta você todas as noites quando você vai dormir. Quem está me entendendo aqui, gente? Então entenda uma coisa: existem lutas que valem a pena ser travadas, existem conflitos que não podem ser deixados de lado. O papel daquele que busca a verdadeira felicidade em Cristo é entrar em um conflito com um balde de água fria, não com um balde de gasolina, até porque a gasolina está cara, gente. Então você vai para resolver o problema, você não vai para inflar o problema. Amém? Seja um pacificador. Seja um pacificador. Irmão, isso aqui vale para tudo. Ser um pacificador, você pode ser um pacificador na igreja, amém? Não pode ser? Aquela pessoa chega, sempre tem alguém para ver problema. É você o pacificador, meu irmão. Não fala isso, que bênção foi o culto, como que eu fui abençoado. Você pode ser um pacificador na sua casa, irmãos. Olha, quem sabe você chegou em casa, aí está um conflito lá com a sua esposa, com o seu esposo, você quer acabar
com a vontade que alguém tem de brigar? É você ser um pacificador. Porque não tem graça você guerrear com um pacificador. A pessoa vem toda armada para você, mas é isso e aquilo, e você, calma, bem, calma, você está bem? Bem, você está bem? Já desarmou, já quebrou, vamos conversar, o que está acontecendo? Já mudou o tom de voz, já quebra a pessoa no meio, gente. Seja um pacificador na sua casa, seja um pacificador por onde você estiver. Deus irá abençoar a sua vida. E termina essa palavra falando que o bem-aventurado é aquele que tem posicionamento espiritual. Para você ser feliz de acordo com o padrão do reino, entenda, não são os valores do mundo, é o valor do reino. Você precisa se posicionar espiritualmente. E essa palavra é uma palavra antagônica ao mundo que profere um valor da apatia, do comodismo espiritual. As pessoas se posicionam sobre tudo, menos sobre a sua fé. Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Toda vez que você se posiciona no reino espiritual, toda vez que você se posiciona como homem de Deus, como uma mulher de Deus, o inimigo vai lançar todo tipo de calúnia contra você. A provação vem, o inferno se mobiliza contra a sua vida. Mas entenda uma coisa, irmão, se você não se posiciona diante do mundo espiritual, dizendo assim: olha, na minha casa você não vai entrar não, Satanás, na minha família você não tem autoridade, aqui em nome de Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmão, se você não se posiciona, você vai ser atropelado por ele. Então se posicione, tome uma decisão, pare de levar a sua vida com Deus de qualquer maneira, como se você pudesse agradar um e agradar o outro. Vem na igreja, pastor, domingo eu sou crente, pastor, mas segunda-feira eu sou, sabe, o oposto. Mas então eu fico agradando um pouquinho a Deus, um pouquinho ao outro lado, não quero ter problema com ninguém. Você está totalmente equivocado sobre isso. Você precisa se posicionar. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que se posicionam espiritualmente de tal maneira que atraem sobre si perseguição. Irmãos, atente para o que eu vou dizer para você hoje. Nós ainda vivemos um tempo onde falamos com orgulho: sou evangélico, sou crente. Chegará o tempo onde muitos terão vergonha de dizer isso, e não vai demorar muito não. Anote aí no seu coração. Está na moda ser crente, é legal ser crente hoje em dia, ser evangélico está na moda. Chegará o tempo que não estará mais na moda, irmãos. E aqueles que disserem: eu sou de Jesus, aleluia, vai ter perseguição. Vão caluniar você, vão desprezar você. Bem-aventurado, esta é a verdadeira felicidade, quando por causa do seu compromisso com Jesus desprezam o seu nome. Essa é a verdadeira felicidade. Diz o texto: alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa. Deus tem uma recompensa do outro lado de uma vida que se posiciona e que até atrai sobre si a rejeição dos outros. Quem sabe nessa noite você não precisa exatamente disso. Se posicionar. Você está frequentando uma igreja, você carrega uma Bíblia ou não, você gosta das louvores, pastor, eu gosto, venho aqui na igreja, bacana, legal, gosto, mas não quero compromisso. Eu não quero compromisso. Eu quero dizer para você que você cresce à medida dos compromissos que você tem. Você amadurece à medida do comprometimento que você faz com Deus. E o nosso Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus é um Deus de compromisso, irmão. Deus não se deixa manipular.
É por isso que no Antigo Testamento tem a orientação que Deus disse: não façam para ti obra de escultura, nem do que está no céu, na terra, nem debaixo da terra. A questão de não fazer obra de escultura, ela tem um significado didático para nós. É porque ele diz o seguinte: olha, da mesma maneira como você, com a escultura na sua mão, você a manipula e coloca de um lado para o outro. Aqui no Brasil, por exemplo, aquelas pessoas que não marcaram data de casamento com o pastor ainda, né? E já passou bastante tempo. A tradição católica romana ensina que pega o Santo Antônio lá, bota ele de cabeça para baixo, dá um castigo do Santo Antônio para ver se ele resolve o seu problema. Mas essa é a ideia. Essa ideia vem do passado. A ideia é que eu posso manipular a divindade. A ideia é que eu posso manipular o santo, manipular Deus. Deus diz: não façam obra de escultura, porque vocês não podem me manipular. Você não manipula Deus com a sua presença aqui. Você sabia disso? Você não manipula Deus entregando a sua oferta. Você não manipula Deus. Deus não é manipulável. Você não tem como usá-lo. Por isso eu digo para você: assuma compromissos com Deus, porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Eu vou ficar aqui só, mas não quero compromisso não. Você está enganado sobre a sua fé. E como pastor, eu preciso alertar você sobre isso. Nessa noite Deus chama você. Deus está convidando você, meu filho, minha filha. Eu quero levar você a experimentar uma felicidade diferenciada, a vida em abundância que eu prometi para você. Mas tem um preço a ser pago. Você precisa tomar posição. Quem sabe nessa noite você não é uma pessoa que está precisando se posicionar. Quem sabe você já frequenta a igreja, mas ainda não declarou sua fé publicamente em Jesus. Você ama Jesus, você ama a igreja dele, mas ainda não fez sua decisão pessoal ao lado dele, não firmou compromisso. Quem sabe nessa noite seja o seu tempo de você fazer isso. Quem sabe você já tomou essa decisão, mas ainda não assumiu compromisso com a igreja de Jesus. E gente, é muito importante assumir compromisso com a igreja de Jesus, porque Jesus morreu pela sua igreja. Se a igreja não fosse importante, Jesus não morreria por ela. É importante que você resolva isso também. Assume um compromisso com a igreja. Quem sabe essa aqui, amém. Se não for essa, é outra, amém. Mas você precisa de uma igreja para caminhar, de uma família espiritual. Faça isso através do batismo nas águas. Faça isso, quem sabe, né, resolvendo a sua situação junto à membresia da igreja. Estou afastado, pede reconciliação, irmão. Volta para Jesus, volta para a igreja. Está muito difícil o mundo lá fora para você viver sozinho e afastado dele. Quem sabe hoje o compromisso que você precisa fazer é um compromisso ministerial. Deus chamou você, Deus tocou no teu coração para se envolver numa obra, num ministério, e você está empurrando com a barriga. Você está enrolando, achando que dá para enrolar Deus. E Deus hoje colocou essa palavra no coração para dizer para você: meu filho, chegou o tempo de você resolver a sua situação e assumir a missão que eu dei para você. O propósito que eu tenho para a sua vida está de pé, e o meu propósito não vai cair por terra. Irmão, preste atenção, porque Deus deu uma missão para Jonas, e Jonas decidiu fugir do propósito. E a história de Jonas mostra o que acontece com todo aquele que foge do propósito. Só desce. Diz o texto que ele desceu a Jope, diz o texto que ele desceu ao porão de um navio, diz o texto que ele desceu às profundezas do mar, diz o texto que ele desceu ao ventre de um grande peixe. A vida de quem foge do propósito é uma vida que só desce, não prospera. Quem sabe você está vivendo isso hoje? Pastor, não sei o que está acontecendo, as coisas não vai para frente da minha vida, nada vai para frente. Por quê? Talvez Deus deu você um chamado, uma missão, e você está fugindo. O final da história de Jonas, Deus entrega ele vomitado na praia. Imagina isso. O profeta chegando em Nínive, todo vomitado. Mas não tem como você fugir do propósito. Meu irmão, em nome de Jesus, que você não chegue vomitado no propósito de Deus, que não precise tanto, que
você acorde. Você, Senhor, não vou precisar de tanto não. Eu já entendi a palavra. Eu quero me submeter à tua vontade. Quero convidar você a fechar seus olhos nessa hora, em nome de Jesus. Eu quero muito orar por você, mas também quero dar a você essa oportunidade. A oportunidade nessa noite de firmar um propósito ao lado do Senhor. Você que ouviu essa palavra hoje e está decidido, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Você pode levantar sua mão assim onde você está? Eu quero muito orar por você. Somente se você ouviu essa palavra e se você ama o Senhor, ama Deus, e hoje quer dizer, eu entrego a minha vida a Jesus, Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador. Você quer fazer isso? Faça isso agora em nome de Jesus. Eu quero muito orar por você. Você também, quem sabe que já está caminhando aqui na igreja, já vem à igreja, já frequenta, mas ainda não se comprometeu, não assumiu o compromisso. Você precisa de uma igreja. Você precisa, está se sentindo bem aqui, tem sido abençoado aqui. Quem sabe Deus não tem um propósito para você aqui entre nós. Quem sabe nessa noite o chamado de Deus para você é: meu filho, firma compromisso comigo na minha casa. Alguém entre nós que ouvindo essa palavra hoje quer dizer: Senhor, eu quero me firmar na tua casa. Eu quero me firmar na tua casa. Eu preciso assumir compromisso com a tua igreja. Faça o mesmo sinal onde você estiver. Eu quero orar pela sua vida. Quero colocar você diante do Senhor nessa noite. É um tempo para você. É um tempo para você se quebrantar na presença dEle. É você com o Senhor. Quem sabe hoje você está precisando assumir o compromisso do batismo, ser membro da igreja, se envolver no ministério, em algo que Deus tem para a sua vida. Faça isso hoje em nome de Jesus. Não deixe para amanhã. Não deixe para semana que vem. Hoje é o dia para que você se entregue ao Senhor. Deus chama você para experimentar a verdadeira felicidade que vem através de uma experiência poderosa lá do Senhor. A verdadeira felicidade está em Deus. Não tente buscar isso lá fora. O dinheiro não vai dar isso para você. O sexo não vai dar isso para você. O status não vai dar isso para você. O sucesso profissional não dará isso para você. Só Deus pode trazer satisfação para o seu coração. Feche seus olhos.